Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui no Revelando Shakespeare nesta quarta-feira, excepcionalmente nesta quarta-feira, dia 1º de junho, começando o mês já com o pé direito, dando pontapé inicial, com esse sorriso bonito aqui do meu lado. Eu estou muito feliz de receber aqui este grande ator e essa pessoa muito, muito de alto astral, que é o querido Bem-vindo Sequeira. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Valéria querida. Que coisa boa ser bem recebido. O recém-falecido companheiro Milton Gonçalves dizia: bem-vindo, a gente só deve ir onde nos tratam como estrelas. Não que ele fosse vaidoso, mas é onde nós somos bem tratados, é onde nós somos acolhidos. E eu estou muito feliz, muito honrado pelo convite que vocês me fizeram, por estar aqui com você, por fortalecer nossa amizade, podemos conversar amenidades gerais shakespearianas. Exatamente. Então, olha, para quem está chegando aqui no canal, você está no Revelando Shakespeare. É um canal que ama Shakespeare e traz pessoas incríveis para falar sobre ele, sobre sua obra. Professores, pesquisadores, atores, diretores, estudantes. A gente traz toda uma variedade de pessoas para falar da obra de Shakespeare. Se você estiver vendo depois, aqui pelo Revelando Shakespeare ou pela TV 247, então eu convido você a se inscrever aqui no canal, a conhecer as excelentes entrevistas que a gente tem aqui, e desfrutar, se deleitar com muita coisa de Shakespeare. Vou dar boas-vindas aqui à querida Miriam Pessoa, que está sempre aqui conosco. Ela até falou: eu dou aula de quarta-feira, não vai ser de quinta-feira. Vai ser de quinta-feira. Hoje a gente está na exceção. O João Petrilo mandou aqui uma mensagem: oba, adoro, bem-vindo, Siqueira, que seja uma linda live, Evoé. Você tenha certeza que será, não há dúvida. Bem-vindo. Eu vou te falar uma coisa, eu vi a sua homenagem para o Milton Gonçalves e eu fiquei muito comovida, porque você ficou muito comovido e você contou uma série de coisas assim muito interessantes. Para quem não sabe, o Bem-vindo, eu duvido que nem todo mundo, acho que muita gente sabe, o Bem-vindo tem um canal no YouTube. Ele virou um youtuber. E eu queria primeiro que você me contasse como é que é essa coisa de um ator que fez tanta coisa quanto você fez, muita televisão, enfim, você conta um pouco disso. Como é que você foi virar youtuber? Como diz o Flávio Ricardo Vassoler, que é nosso amigo que nos apresentou. YouTuber, eu não sei falar como ele fala. Mas me conta como é que foi isso de virar youtuber. Os netos trazem o frescor da juventude, das novidades. Há uns 6 anos atrás, eu tenho vários netos espalhados pelo mundo. Tenho neto nos Estados Unidos, tenho neto na Bahia e tenho neto em São Paulo. Olha, que E legal. os netos da Bahia e de São Paulo se encontraram na minha casa. E aí a netinha lá de 14 anos, acho que nem isso, né? Ela tinha 12 anos na época, ela está fazendo 18 agora, disse: vô, por que não abre um canal? Vamos fazer um canal. Aí eu falei: um canal? O que é um canal? YouTube, você precisa conhecer, vovô. Tal, né? E aí criamos um canal que seria o canal do vovô, um canal onde os netos interagiam com o avô. Os netos, a mais velha estava com 14 anos, a outra com 12, o neto do meio estava com 13. Então, esses 3 netos, nós fizemos um vídeo divertidíssimo, eles montando em cima de mim, mexendo no meu nariz, no meu cabelo, conversando com o avô. Tal. E eu achei engraçado e falei para eles: vamos fazer o seguinte, vocês vão voltar para a Bahia, para São Paulo, mas vocês, uma vez por semana, mandem alguma coisa gravada e eu faço inserção nesse canal do vovô. Mas adolescentes voltaram cada um para o seu estado e esqueceram da vida, tiveram outras atrações para ser feitas na vida. E aquele canal ficou parado, uns 2 anos parados, e eu
olhava de vez em quando, mexia, fazia alguma coisinha, mas não tinha nada a ver com isso. Mas quando o Sérgio Moro. Eu Ele é tenho que culpado disso também. esta pessoa está reduzida a nada, a nada. Agora disse que vai criar um instituto de estudos morais no Brasil para Oh, lutar contra a corrupção e para garantir a candidatura dele em 2026. Ele acredita na permanência das coisas. Bom, mas quando o Sérgio Moro quis fazer a prisão coercitiva do Lula de manhã cedo, que chegou a levar ele para o aeroporto e não conseguiu embarcá-lo no avião para Curitiba, eu procurei informações, eu procurei orientação do que estava acontecendo e não achava em lugar nenhum às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã. E aí eu criei um próprio vídeo orientando as pessoas, denunciando, avisando sobre. E foi um sucesso, explodiu politicamente, não sabia. E o canal chama-se Sassarico do Bem-vindo. saúde, Exato. saúde. A primavera. E o pólen fica no ar. Então a E, gente tem alergia de pólen, é um tal de e espirrar. falaram isso. Um amigo meu que mora aí disse que o negócio do pólen é difícil, que dá alergia mesmo. E se usa muitas flores nos jardins em Portugal, há muitas flores, há muito pólen. Mas eu tinha criado um canal a partir da música que a Virginia Alane fez para o carnaval, Sassaricando. Sim. Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando. E aí eu criei o Sassarico do Bem-vindo. Era um canal de humor, era um canal de netos. E virou um canal político. Ficou um sucesso. E aí eu passei a fazer semanalmente uma análise política, um personagem político. O Lula processado, a situação política no Brasil degringolando, como a gente está vivendo agora. E o canal foi crescendo. Eu não esperava. Como diz o Kiko do DCM, eu me reinventei. Aos 70 e tantos anos de idade, eu me reinventei. E aí você diz assim, mas e o teatro? E a televisão? Né? E Portugal? É tudo muito mercurial. Vamos falar de Mercúcio, por exemplo, que eu acho que Shakespeare se inspira em Mercúrio quando cria Mercúcio, um personagem profundamente mercurial dentro de Hamlet. Mas tudo foi acontecendo e modificando a minha vida. O Bolsonaro se elege, eu resolvi ir para Portugal para fugir da mediocridade brasileira, da loucura que era, venho com minha mulher, trago meu canal comigo, aí não faço mais televisão, porque não estou no Brasil, não faço teatro, porque não estou no Brasil. Mas quando eu descubro que este canal virtual, esta situação do YouTube, não deixo de representar, não deixo de ser ator, de criar personagens, de conversar com a plateia, de ter uma plateia. Então é uma reinvenção. Porque o Brasil, e isso não acontece só no Brasil, acontece em todos o show business, em todo o mundo, você vai ficando velho, os papéis vão diminuindo. Né? Você vai ficando dono de bar, dono de armazém, avô, sogro. Infelizmente, porque isso são clichês, né? Que precisam ser mudados, né? São clichês, você veja. O que acontece com um ator idoso? Qual é o papel que lhe cabe? Rei Lear em Shakespeare. Fez 70 anos, 80 anos, vou fazer Rei Lear. Pronto, é a única coisa que sobra é fazer Rei Lear, que é maravilhoso, mas eu já vi todos os grandes colegas na idade de 80 anos fazendo Rei Lear. Mas para mim é uma mudança radical em ser youtuber. Hoje eu tenho 600 e tantos mil seguidores, considerando o Facebook e o YouTube. No YouTube eu tenho 320 mil, no Facebook eu tenho 300 mil. E não esperava nunca ser youtuber. Hoje eu faço 1 a 2 vídeos por dia de análise política, de humor, o que quer que seja, de sátira política. Faço 4 lives semanais, além desta extra que eu estou fazendo contigo. Obrigada. Me reinventei, quer dizer, hoje eu estou com 75 anos de idade e há 4 anos mantenho esse canal e não sinto falta do teatro nem da televisão. E agora em Portugal, depois da morte da minha mulher, inclusive, esse canal sustenta o meu ego, sustenta a minha autoestima, porque eu interajo socialmente com as pessoas.
e me permite continuar no Brasil, mesmo estando em Portugal, porque, primeiro, a gente fala brasileiro, não fala português. Não fico falando desse jeito que eu... Segundo, porque o canal Sendo Político me obriga diariamente a ler os jornais brasileiros, a saber o que se passa no Brasil. Então, eu estou em Portugal, mas meu coração continua, minha alma está no Brasil do mesmo jeito. Muito interessante essa passagem. Desculpa estar fungando tanto. É o pólen, é o pólen. É o espirro, exatamente. Mas eu não esperava nunca me transformar em youtuber. Aconteceu. É o fato que aconteceu. Como eu nunca esperei ser ator, aconteceu também. Então, as coisas, como eu digo, são mercuriais na minha vida. Eu sou levado. Quando eu vejo, já estou em outro personagem. Já estou vivendo uma outra persona, uma outra faceta da minha personalidade. E o youtuber é uma delas. E aí a gente vai crescendo, vai comprando câmera, vai comprando microfone, vai comprando panelão de luz, os primeiros vídeos muito toscos, né? Feitos ainda no celular, e um celular que não era HD naquele tempo, há 4 anos atrás. Então, depois você vai investindo, investindo, quando você vê, você tem um pequeno estúdio dentro de casa, e vai entendendo as técnicas. Eu acho um avanço, acho um salto. O ator que pode ter seu canal e que não depende de um patrão, que não depende de ficar olhando se vai chover, se vai chover. Porque em teatro, por exemplo, o teatro é uma coisa muito delicada, muito delicada. Né? Quando eu falo teatro, eu me lembro do The Globe, The Globe Theatre, Royal Shakespeare Company. Exatamente. É muito delicado. Eu digo sempre, eu dizia para minha mulher, teatro é uma merda. Tem que parar o mundo para ter público. Porque se caiu uma folha de uma árvore, não teve público, caiu a folha da árvore. Se não tem problema, porque choveu, porque é feriado, porque é festa, porque é carnaval, porque é Natal, porque é fim de mês. Tem desculpa para o fracasso, tem desculpa para tudo, 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 tudo. E o teatro é muito delicado, muito sensível. Qualquer coisa afugenta o público, porque está chovendo, porque está frio, porque está calor demais. Ah, não vou ao teatro porque está calor demais, fica fechado. Ah, não vou ao teatro porque tem pandemia. Tudo. E aqui não depende disto. O canal do YouTube não depende disto para o seu público. O seu público pode assistir em casa, tomando uma cerveja, fumando, conversando, fazendo omelete, batendo omelete enquanto fica ouvindo o papo da gente, entendeu? Eu faço isso, eu arrumo a casa, eu faço um monte de coisa ouvindo os vídeos do YouTube. Eu não tenho mais televisão. Não tenho mais um aparelho de televisão. E não tem um aparelho, né? Não. E não assino nada. A única coisa que eu assino o YouTube para não ver comercial. Aí eu consigo mudar os vídeos e fazer. A minha neta, que está com 20 anos hoje, e a minha filha, também não tem mais aparelho de televisão em casa. Também não tem. Eles usam os canais, a internet, ficam ligados em outras coisas. É uma mudança radical de pensamento, de visualização. Não acaba com a televisão, mas ela vai para um lugar artístico. Ela deixa de ser praticamente só um veículo de comunicação, começa a ser televisão arte, porque ela tem que entrar em outro setor. Exatamente. Eu digo isso baseado no fato de que toda arte nova que surge contém dentro de si todas as artes antigas. Por exemplo, o teatro tem dentro dele a pintura, a dança, o canto, tudo isso compõe o teatro. A fotografia compõe o teatro dentro dela, e por assim vai. O cinema vira arte quando assimila a fotografia, e a fotografia passa a ser arte. Enfim, a televisão agora tem caminho para a arte, porque não tem mais o caminho de órgão de massa. Como as rádios que tocam agora músicas especiais, rádio para jazz, para blues, para sertanejo. Aliás, não pode falar em sertanejo, que está muito delicada essa questão. O negócio está bombando. Vamos abafar que o negócio está bravo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, você falou uma coisa que, para quem não é da área do teatro, é esse desespero que a gente fica se vai ter público, se não vai ter público. Isso você vivencia? Aí em Portugal é diferente? Você costuma ir ou você está mais recluso? A sua experiência está mais virtual? Desde a pandemia, o que você sente? A minha experiência está mais virtual. Eu cheguei aqui no dia 19 de setembro de 2019. Foi o tempo de arrumarmos um apartamento, uma morada, como se diz em Portugal,
de mobiliarmos, de nos estabelecer, e começou a quarentena em fevereiro de 2020, março, sem poder sair de casa durante 2 anos. Eu moro em Braga, que fica a 350 quilômetros de Lisboa, ou seja, fica a 350, fica a metade do caminho. Portugal tem 800 quilômetros em linha reta. Nossa, que diferença! Ou seja, é como do Rio a Governador Valadares, é o tamanho de Portugal, é o tamanho de Pernambuco. Então, eu moro muito longe do centro cultural de Portugal, porque a única metrópole que Portugal tem é Lisboa. O Sim. Porto não é mais uma metrópole, o Porto é menor que Juiz de Fora. Ribeirão Preto dá dois portos, digamos assim. Então, eu não acompanho muito teatro. E quando vem aqui, por exemplo, esteve aqui o Caruso, esteve aqui a Suzana Vieira e vários outros colegas, eu nem me animo de ver, porque você vai ver o colega que chega em Portugal, eu sei porque viajei muito em turnê. Aí aparece aquele sujeito, colega, para abraçar, porque ele sente falta, e você tem um jantar, você tem compromissos empresariais depois do espetáculo, e fica aquele pentelho querendo te abraçar e te seguir. Então, eu nem fui ver os colegas, porque eu espero que eles venham como turistas e a gente tenha tempo de conversar, de jantar, de passear, do que o azáfama que acontece depois do espetáculo na vida de um artista. Mas tem uma passagem, por exemplo, do Francisco Milani com outro colega, outro ator. A gente estabelece, tem uma norma, que não é norma nenhuma, é criada, uma prática, de que a gente faz espetáculo quando tem na plateia o mesmo número de público mais um do que tem em cena. Então, se você está fazendo um monólogo, se tiver 2 pessoas, você faz espetáculo para aquelas 2 pessoas. Se você está fazendo uma peça de Shakespeare com 18 atores em cena, você faz o espetáculo a partir do 19º pagante, público pagante. E aí está lá o Milani, numa dessas noites de chuva, de frio, de calor, nessas noites difíceis, está o Milani e o outro companheiro. E a gente sempre dá um jeitinho de fazer um furinho na cortina. Isso deve vir desde o The Globe. Sim, para Tem ver. sempre um rasgo pequeno, e por aquele rasgo a gente fica ali, todo mundo enfileirado, vendo o público chegar, e o público não nos vê. E a gente fica vendo, chegou fulano, olha, está ficando, chegou uma velha aí, chegou um velho, olha, tem uma garotada, e a gente fica vendo. E estava muito fraco aquele dia. E o número para o Milani fazer o espetáculo era 6 pessoas. Se tivesse 6 pessoas, eles teriam que fazer o espetáculo. E já tinha dado 9 horas, já tinha dado o segundo sinal, só tinha 4 pessoas na plateia. E aí o Milani já todo feliz, que bom, não precisa trabalhar para 4 pessoas. Porque é muito chato trabalhar para um teatro vazio, é muito chato. São os profissionais trabalhando, o pessoal de teatro é mais profissional ainda que todos. Trabalha sim, porque aquelas 4 pessoas te escolheram naquela noite, saíram de casa por vários motivos, então você tem que fazer espetáculo para ela. Mas aí, quando ia dar o terceiro sinal, quando ia cancelar o espetáculo, chegaram 2 filhos da puta, como diz. Os filhos da puta, é hora de chegar! Porra! O elenco puto dentro das casas tiveram que fazer o espetáculo. É a cara da gente em teatro ficar olhando pelo buraquinho, dizendo está chegando, tá boa a casa, não sei o quê. Eu, com o passar do tempo, com anos de teatro, são 57 anos de teatro que eu tenho de profissão, eu já sei a quantidade de público que tem na plateia pelo barulho dela. De trás É da cortina, mesmo? eu não preciso olhar. Eu digo, olha, tem umas 300 pessoas aí, a casa está lotada. Ih, está uma merda. Pelo barulho que ela faz conversando enquanto espera, pelo barulho dos saquinhos de pipoca ou de caramelos e rebuçados, como se diz cá em Portugal. Aqui, bala, drops, caramelo, chama rebuçado. É muito engraçado isso. Rebuçado, olha que interessante. Rebuçado. Eu comprei um pacote de rebuçados para te distrair o paladar. Tá bom, muito obrigado, rebuçado. Muito bom. Olha, tem a Jana Mello, ela falou assim, que live maravilhosa. Ela está curtindo aqui. Muito obrigada a todos que estão aqui nos assistindo agora e depois. Olha, eu propus aí para o Bem-vindo para a gente falar um pouquinho sobre Shakespeare, sobre como é que é a história dele com Shakespeare, porque uma das coisas que eu percebo, Bem-vindo, é que quando a gente fez esse canal, eu, o Daniel e a Tuna fizemos esse canal, a nossa ideia era poder aproximar a obra de Shakespeare do maior número de pessoas. Porque tem muita gente que tem muito medo de Shakespeare. E nesse país nosso aqui, Brasil,
Ah, com eu até assisti uma live muito interessante com o Gessé Souza e o Leonardo Atush lá na 247, e eles falavam de toda uma construção de pensamento que foi estabelecida em 1932 por Gilberto Freire, e aquilo veio num processo grande. Houve uma distorção nessa questão toda. Gente, estou resumindo a grosso modo, porque não é nada disso. Tem que ver a live. Mas o que eu quero dizer é que criou-se um ideal na cabeça do brasileiro, né, de separação entre alta cultura e baixa cultura, e a população, ela foi, a grande massa da população, ela foi apartada de uma experiência com determinados autores. E no caso de Shakespeare, a gente tem isso. Você tem muita gente que, além de não conhecer, acha que aquilo não é para. Ele nem merece saber conhecer sobre Shakespeare, saber sobre Shakespeare, porque isso está tão incutido na nossa cabeça aqui nesse país que você não merece, né? Que isso não é digno, que as pessoas ficam muito apartadas disso. Então, a gente tenta, de alguma maneira, trazer, aproximar isso. Como é que é a experiência que você teve assim ao longo da sua carreira de 57 anos? Você fez muita televisão, você fez teatro, você fez cinema. O que você sente o Shakespeare chega a grande massa dos atores tem uma experiência ou tem essa falta de experiência, esse afastamento? E também do público. Eu acho que há uma brincadeira, uma piada idiota que retrata bem a visão que o brasileiro tem de Shakespeare. Mesmo na classe média, sobretudo na classe média, que é a classe que vai mais ao teatro, quando a gente fala Shakespeare, saúde. Saúde por quê? Não, você espirrou. Espirrei, não, eu falei Shakespeare. Então, Shakespeare, saúde. Quer dizer, é uma piada sem graça, como se Shakespeare fosse um espirro e não um autor, um dos mais importantes autores da dramaturgia mundial através dos séculos. No Brasil, é muito difícil pensar em Shakespeare. Primeiro, é preciso ter boas traduções. E o Milor tem boas traduções, o Milor é um dos bons tradutores de Shakespeare, Milor Fernandes. Segundo, é preciso compreender Shakespeare, ter paciência. E a montagem de Shakespeare não é uma coisa fácil. Isso na Inglaterra se estuda Shakespeare desde o curso primário. Então é normal, é natural. Quando você fala numa conversação normal, uma referência a algum verso de Shakespeare, a pessoa sabe que você está falando de Shakespeare. Aqui não sabe nem o que está sendo falado, nem que quando se fala de Macbeth, quando se compara Bolsonaro com Macbeth, quando se compara. Não está dizendo nada, 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 nada. A própria formação teatral, nossa, impede Shakespeare. Primeiro que, na maioria das vezes, são montagens muito caras. Shakespeare trabalhava com atores em quantidade, em profusão. Não são peças de 2 atores, de 4 atores. Não. 25, 20. As Alegres Comadres de Windsor, por exemplo, tem trabalho para a categoria profissional toda. A abertura de Hamlet, com as 2 famílias brigando em cena, já tem figuração em quantidade. Então, as montagens são raras porque são caras, né? São sobretudo caras. E precisa ser o que a gente chama de ator shakespeariano. Porque fazer Shakespeare não é fazer um drama naturalista, não é fazer um drama realista, não é um teatro burguês do século XIX. Trata-se de uma tragédia elisabetana. É uma coisa que tem toda uma forma de ser declamado, de ser falado, tem que ter uma respiração própria. Os períodos em Shakespeare são gigantescos, né? Ele começa a falar: oh, pudesse esta carne extremamente sólida dissolver-se. E o ator que não é shakespeariano, a gente diz em teatro, fulano é shakespeariano, ele pega logo aquele verso inicial, solta o fôlego todo e chega no final da frase. Morrendo de falta de respiração. Não é? Porque há toda uma metodologia para interpretar Shakespeare, para falar, para ter fôlego, respiração. A gente chama de ator shakespeariano na nossa categoria. Então, nós temos muito pouco contato. A gente fica almejando Shakespeare, fica delirando, deliciando com os personagens. Sherlock, por exemplo,
né? O velho Shylock. É fantástica a crueldade desse personagem, a humanidade desse personagem. Você fica babando pelo personagem, babando pelo personagem. Eu estava dizendo no bastidor a você pouco antes de começar, e no Brasil ainda tem, como em todo mundo, a questão da idade, né? Você fica velho e tem poucos papéis. Uma vez eu perguntei a Bibi Ferreira por que ela não fazia mais teatro. Ela já estava com, talvez, 75 anos. Ela disse, porque não existe papéis para a minha idade. Tirando Ensina-me a Viver, tirando Conduzindo Miss Daisy, não tem mais papéis para a minha idade. Então fica muito difícil um bom papel. Você chega a um ponto de estrelato, de respeito com a profissão, que você não pode ficar fazendo comediota barata, besteirol. Você precisa de boas peças para serem feitas. E boas peças pressupõem. Tem grandes personagens, Chekhov, tem grandes personagens, Shakespeare, mas são peças que os autores, quando escreveram, o teatro era uma diversão acessível, digamos assim, para produção. 30 personagens, 28 personagens. Eu mesmo tenho uma adaptação de Molière, do Doente Imaginário, Le Malade Imaginaire, que eu fiz com 8 personagens. Eu reduzi para 8 personagens apenas na adaptação, porque se tiver mais, o produtor não consegue produzir. E no Brasil, 8 já é uma multidão, né? Nesse 8 momento. já é uma multidão, entendeu? Então, é muito difícil você montar Shakespeare. E há a questão da compreensão de Shakespeare. E, ao mesmo tempo que o Shakespeare fica maldito, porque não pode ser montado, porque é difícil de interpretar, é difícil de representar, é difícil de produzir, ele fica sacralizado também, fica uma coisa sagrada. E Shakespeare tem que ser muito bem feito, não pode errar. Eu vi o Ney Torraca fazer um Hamlet, que me deixou emocionado. Eu vi o Juca de Oliveira fazer um Otelo, que me deixou também... E o Ney, parece que o Ney da Torraca estava fazendo Iago. Muito bem feito, muito bom trabalho deles. Eu nunca fiz Shakespeare. Eu ia começar minha carreira fazendo Shakespeare, em 1964, né? Shakespeare é 1564 ou 65? 64. É 64. Então, no quarto centenário de Shakespeare, o governo do Rio de Janeiro resolveu fazer um festival de Shakespeare no Teatro João Caetano e premiou diversas companhias, diversos produtores, cada um escolhia uma montagem. E o produtor que me convidou, eu tinha então 18 anos de idade, estava começando em teatro, ele escolheu Hamlet. Não, ele escolheu Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. E me destinou o papel de Mercúcio. Eu nem sabia que diabo era Mercúcio, nem que diabo era Shakespeare. Com 18 anos de idade no Brasil, começando teatro, você quer fazer teatro. Tanto pode fazer As Alegres Comadres de Whindersson, quanto A Formiguinha que Foi à Lua. Sim. Você quer fazer. Você quer fazer. E aí era para ter estreado em teatro em 1964 e não em 1966, quando eu fui, afinal, estrear em teatro com uma colagem de poesia e música. A gente ia estrear com Shakespeare, com Romeu e Julieta. E ele escolheu o Romeu e a Julieta. Imagina o que é um teatro shakespeariano, 1964, no Rio de Janeiro, no Rio do Carnaval, das escolas de samba, das rodas de samba, que não tem nada a ver com a filosofia de Shakespeare, que é maravilhoso, um gênio da humanidade. E ele escolheu para ser a Julieta uma atriz que tinha fugido do golpe militar de Pernambuco. Ela trabalhava com cultura popular, com o CPC da UNE, e com o Luiz Mendonça, com o falecido diretor Luiz Mendonça. E ela tinha vindo para o Rio de Janeiro trabalhar em teatro no Rio, porque em Recife ela estava perseguida. E escolheu para Romeu um rapaz que eu nunca mais vi na vida. Aquelas coisas que acontecem em teatro, fulano fez isso, nunca mais fez. Virou vendedor de automóvel, virou balconista de ótica, qualquer coisa, sem nenhum demérito com essas profissões. O que eu estou dizendo é que sai completamente do eixo da dramaturgia. Sim. Vira personagem em vez de virar autor. Sim. Escolheu lá um rapaz muito gay, se é que alguém pode ser muito gay ou menos gay, mas esse era absurdamente enlouquecida. Alguma coisa com Monte Real, Roberto Monte Real, uma coisa assim, um nome assim, estrelar. Nós ensaiamos Shakespeare, ensaiamos. Afinal, chegou a cena do beijo, a cena que no baile o Romeu passa e dá um beijo em Julieta. Sim. E o diretor fez isso com muito cuidado, muito carinho, porque não é um beijo de Hollywood de 1940, é um selinho no baile, uma coisa imperceptível que acontece. Sim. E aí
A menina que fazia a Julieta, casada, disse: Eu não vou beijar. Eu não Ai, vou meu beijar, porque eu Deus. sou casada. Em Pernambuco, se eu fizer isso, não pode, não sei o quê. Tal. Isso em 64. Meu marido, eu sou casado, eu não quero fazer essa cena do beijo. Aí disse: Mas minha filha, o diretor e o produtor tem que fazer, a cena do beijo é importantíssima na trama de Romeu e Julieta. Eu não vou fazer de jeito nenhum, não quero. Aí o Romeu, por sua vez, se sentiu ofendido e disse: E você acha que estou aqui disposto a beijar essa boca horrenda que você tem, com esses dentes cariados? Ai, que Eu horror. deixo porque a peça manda, não porque eu tenho nenhum interesse, minha filha, de jeito nenhum. E aí começou o bate-boca, o Romeu deu um pivô assim, e pela porta fora e nunca mais foi visto. E a peça acabou, não estreou. Não estreou, estava na boca da estreia, ele abandona a peça porque ele não queria beijar a Julieta, e a Julieta não queria ser beijada. E ele abandona a peça e eu não estreiei. Eu não estreiei no quarto centenário de Shakespeare. Tinha Que uma peça maravilha. sendo montada em 64, A Tempestade. Eu ficava impressionado com os efeitos de contra-regra para a Tempestade. Tempestade Eu é era maravilhosa. novo no teatro, era neófito. Aí eu vi como é que se faz o barulho da tempestade com folhas de zinco, folha de Flandres sacudindo no bastidor, blá, 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 e efeitos de luz e tal, a tempestade. A obra de Shakespeare tem isso, sobretudo, de importância, a maneira como ela começa, com muito barulho, para prender a atenção da plateia, no ano de 1500, 1600. Era uma plateia que levava cachorro para o teatro. Né? Exatamente, exatamente. E o que eu acho interessante disso é uma coisa, um aprendizado que eu tive recentemente. A gente tem aqui no canal ainda disponível o Macbeth virtual com a tradução do professor Lores Flores Pereira, que ainda não estreou. E ele contou uma coisa para mim, quer dizer, contou para mim não, ele explicitou algo que é da obra do Shakespeare. O Shakespeare tinha que falar com todo mundo, com o cara, desde o cara mais pobre até o rei, entendeu? Então o discurso também, a retórica também se adequava. Então ele tinha momentos que não tinha verso, que era uma fala mais direta, com imagens interessantes para uma pessoa menos letrada entender, tinha momentos de poesia, tinha momentos de evocação militar, entendeu? De uma coisa mais pomposa. Então ele dialogava com todo mundo. Eu acho que nesse sentido a gente não tem muito autor que faz isso, né, Bem-vindo? Não, nós não temos autores épicos. Shakespeare é épico, é epopeico. Ele conta isso. Em Hamlet, por exemplo, o reino da Dinamarca, ele conta a epopeia de um reino, de um rei, de uma família real. Em Macbeth, em Hamlet, em vários até na comédia, as comédias de Shakespeare são épicas. Não, os nossos autores são o drama barato, com todo respeito. Mesmo o Nelson Rodrigues, que é um grande autor brasileiro, é o drama barato da classe média, da pequena burguesia. Não tem um caráter épico. Né? Aliás, raras vezes o teatro brasileiro, a dramaturgia brasileira, teve um caráter épico. Raras vezes, porque para ser épico é preciso ter o esplendor de uma época. Shakespeare, vivendo na época de Elizabeth, era quando a Inglaterra se firmava no universo mercantil, no universo das navegações, ocupava o lugar de Portugal, até mesmo protegia Portugal, colocava. Portugal era o grande descobridor, era o grande navegador marítimo, e aí você tem uma aliança de Inglaterra, Holanda contra a Espanha, contra a França, e é a época de construção de reinos. Então ele era um autor épico, foi um autor épico, que podia escrever tragédias. Depois da Grécia, quem aparece como grande autor de tragédias é Shakespeare, que a gente chama de tragédia elizabetana. É Shakespeare que aparece desta forma. E no Brasil nós não temos esses períodos épicos. A nossa política, a nossa nacionalidade é muito vira-lata, é muito terra, é um país muito novo e de construção muito mesquinha. Nós não temos, nós tivemos Getúlio Vargas como personagem trágico na história brasileira, né, momento trágico de tragédia nacional. Tivemos Tancredo Neves com tragédia nacional, com morre, não morre, morre, não morre, momento épico de redemocratização das Sim, direitas, sim. da direta já. Né?
mas você não tem uma constante de construção nacional épica que solicite uma superestrutura dramatúrgica, se é que eu estou de me fazer entender, mas que possibilite o surgimento de autores épicos que escrevam tragédias e que sejam tragédias do Brasil. Você tem Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que é uma tragédia, digamos assim, brasileira, no momento épico do Brasil, que ele escreve isso. É um autor épico, conta a saga de um povo, do povo nordestino. Mas raras vezes você tem. O Brasil fica na comediota ou no dramalhão, no drama urbano, pequeno burguês. E nós não temos isso no Brasil. Por isso Shakespeare é tão difícil no Brasil, né? A dona Bárbara Eleodora tomou conta como se ela fosse dona de Shakespeare, e só ela entendia de Shakespeare, só ela podia criticar Shakespeare, e ela empecilha a montagem de Shakespeare, porque a Bárbara destruía qualquer coisa que não fizesse o gosto dela. Através da coluna dela no Globo, ela fez muito mal ao teatro brasileiro, na minha opinião, fez muito mal ao teatro brasileiro, porque ela, se não gostava de uma peça, ela destruía, independente da produção, do que foi gasto na peça, porque não era do gosto dela. E Shakespeare, então, só podia ser montado com o aval dela, que era a dona de Shakespeare, quem mais entendia de Shakespeare no Brasil, o que não é verdade, porque tem pessoas... O Brasil é um continente. Quando você vem para a Europa, vem para Portugal, que é do tamanho de Pernambuco, você diz, meu Deus, como o Brasil é grande, eu não imaginava como é grande. Como ele tem tudo para ter uma epopeia, para ter uma história, e nós temos uma história. Nós Temos? tivemos a Confederação do Equador, tivemos Farroupilha, e nada disso é explicitado na nossa dramaturgia. Os americanos rebuscam a história deles. Você sabe mais sobre o estado de Indiana ou de Missouri, nos Estados Unidos, do que sobre Minas Gerais, do que sobre a Bahia, né? Sabe mais sobre a Guerra Civil Americana, sobre a Guerra de Secessão e a Guerra de Independência, do que a Confederação do Equador, do que a Balaiada, do que a Revolução dos Alfaiates. Os americanos usam isso muito, exploram muito essa coisa épica da construção da nacionalidade deles. Aqui a gente se reduz a Tiradentes. Pronto, Tiradentes escolheu aquele herói, a Tiradentes, fundador, patrono da Polícia Militar, é uma coisa meio estranha. E aí Shakespeare entra neste canal de elite, de elitista. Ir assistir uma peça de Shakespeare no Brasil, quando é montada, é como ir à ópera. É só para entendidos, só para... Quando você diz Shakespeare falava para todos, ele tinha que falar para todos, né? Há um momento em que a plateia menos culta começa a dormir na peça de Shakespeare, porque a conversa fica mole, e ele aí faz um estrondo, apela para uma militarização, tempestades, raios, gritos, acorda a plateia. Então, há uma melodia em Shakespeare, há uma Sim, melodia, sim. staccato, allegro vivace, allegro ma non troppo, momentos... Por isso é tão genial Shakespeare, por isso atravessa os séculos, por isso serve sobretudo para a psicanálise, né? Os psicanalistas, os teóricos da psicanálise se deleitam com os personagens de Shakespeare. Hamlet, por exemplo, é a cara disso, é pitel para psicanalista, a Lady Macbeth é outro pitel para psicanalista. Então é muito interessante isso, né? Aliás, só fazendo uma autopropaganda, a segunda live do ano foi Macbeth sob o ponto de vista da psicanálise. A gente falou com uma psicanalista muito legal, Maria Camila Moura, e ela analisou, destrinchou Lady Macbeth aqui. Olha, deixa eu ler um comentário do Gustavo Carvalho. Que privilégio assistir essa live, ouvir o Bem-vindo falar sobre Shakespeare com a Valéria. É realmente um presente. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Ele parece jovem, né? O Ele avatar é, dele. ele é do cinema, ele também é da área de cinema, Gustavo. Ah, sim, por isso que é um jovem letrado, digamos assim, que se interessa por Shakespeare, porque a grande maioria é Shakespeare, saúde. Olha, a Giana também comentou isso mesmo, ela concordou. E a Carla Ribas, o teatro carioca sofre até hoje por conta dela, da Bárbara, né? Ela Da está Bárbara falando Eleodora, da exatamente. Bárbara Eleodora. E não se fala muito nisso, porque ela é um monstro sagrado, a Sim, filha dela pode processar, a honra dela, a memória dela. Não! Ela era uma colunista de teatro, num órgão de mídia de direita, de reacionário, um órgão de mídia metida chinfrim, mas que era metida a ser elite, um órgão
de mídia voltado para a elite, na verdade, voltado para as malamadas, na verdade, voltado sempre para o golpe no Brasil, sempre foi golpista, e ela era a colunista preferida desse jornal. E a gente tinha que dançar conforme a música dela. Quando fazia, por exemplo, ela gostava de determinada ator podia fazer o que fosse, a chanchada que fosse, ela dizia que obra magistral. Ele faz a chanchada, mas faz a chanchada muito bem, honra a história da chanchada brasileira. Se fosse outro que ela não gostasse, dizia, é uma porcaria, transformou a peça numa chanchada. Então, era muito passional, era muito pessoal, né? E a gente Pois tem que falar é. isso. Sim. Não é só Eu, porque morreu que tem que ser endeusada, nem ela, nem Shakespeare. Tem que exatamente. Eu trazer já ouvi Shakespeare. Eu já ouvi essa crítica com relação à Bárbara, e eu acho interessante que agora estão surgindo outras traduções diferentes, de gente também, muita gente jovem fazendo a tradução. Eu acho importante, né? Até porque as traduções, bem-vinda, elas eram muito. As antigas, elas fazem a gente querer odiar Shakespeare. Pedreira, É é pedra pura as antigas, é uma coisa assim, até para falar, dificuldade, parece estar com pedras na boca para a gente poder interpretar. Shakespeare. Exatamente. Olha, eu até. Será que a gente conseguiria ler um trechinho aqui se eu deixar grande? Será que dá? Deixa eu ver se você consegue enxergar, que eu sem óculos eu não enxergo nada. Mas, A às vezes, moça tá mesmo de com ele óculos, aí. eu não enxergo por causa do tamanho da tela do Instagram. Vamos ver. Se não der, a gente não faz. Mas eu queria muito que você. Vamos ver se dá certo. Não sei se está me vendo. Deixa eu ver aqui. Estou curioso, estou Tá ansioso. curioso. Vamos ver se eu consigo puxar aqui o texto e deixar ele maior. Ó, vamos ver. Sim, Dá para ler? dá, Dá dá. para ler? Vou até aumentar um pouquinho mais. Polônio, Polônio, não é? É o Polônio. Eu queria ler um trechinho do Hamlet, mas um trechinho do Polônio também, que é o seguinte: essa cena, o Polônio chega o Laertes, ele conversa com a Ofélia, fala para a Ofélia não dar muita bola para o Hamlet, que ele não quer nada com ela, que ele só está enrolando ela, e o Laertes vai se despedir porque ele vai viajar, né? E aí o Polônio dá uma série de conselhos para o Laertes, que são conselhos excelentes. Eu queria que você É uma lesse. cena histórica, é uma cena seríssima. A gente, quando se aproxima de Shakespeare, com muito cuidado, olha, como eu disse, ele vira sagrado ao mesmo tempo que ele é rejeitado e não conhecido, por isso mesmo é colocado num panteão. Polônio diz, ainda aqui, Laerte, já devia estar no navio, que diabo, o vento já sopra na proa do teu barco, só esperam por ti. Vai com a minha bênção, vai. E trata de guardar estes poucos preceitos. Não dá voz ao que pensares, nem transforma em ação um pensamento tolo, amistoso, sim, jamais vulgar. Os amigos que tenhas já postos à prova, prende-os na tua alma com grampos de aço. Mas não caleja a mão festejando qualquer galinho em plume mal saído do ovo, procura não entrar em nenhuma briga, mas entrando encurrala o medo no inimigo. Presta ouvido a muitos, tua voz a poucos. Acolhe a opinião de todos, mas você decide. Usa roupas tão caras quanto tua bolsa permitir, mas nada de extravagâncias, ricas, mas não pomposas. O hábito revela o homem. E na França, as pessoas de poder ou posição se mostram distintas e generosas pelas roupas que vestem. Não empreste nem peça emprestado. Quem empresta perde o amigo e o dinheiro. Quem pede emprestado já perdeu o controle de sua economia. E sobre tudo isto, ser fiel a ti mesmo. Jamais serás falso para ninguém. Adeus. Que minha bênção faça estes conselhos frutificarem em ti. É Que linda essa cena. maravilha, Ser não é fiel a lindo? ti mesmo jamais serás desonesto com ninguém. Essa é uma das frases fantásticas da sabedoria, da filosofia de Shakespeare. Que fantástica figura humana, não é? Que tempo para filosofar, para conhecer a alma humana, para pegar o espírito humano, atravessar séculos com a sua obra. É um gênio, realmente, da humanidade. E que coisa interessante, qualquer personagem dele, mesmo que seja um personagem pequeno, que apareça uma vez, ele carrega Tem uma elementos. dimensão humana gigantesca, contém dentro de si toda a humanidade. Essa fala do Polônio, não empreste dinheiro, quem empresta perde o amigo. É fantástico. É de uma fidelidade que atravessa os séculos. É fantástico isso. Olha, a Fernanda aqui, peraí, a Fernanda Dante falou que
Não, aqui ó, em cima. Agora vou desmaiar com a sua leitura. E ela Você vê também o tamanho dos comentou versos, muita o tamanho leitura. dos versos. O ator que não está preparado tem que trabalhar. Só recentemente os atores brasileiros passaram a trabalhar com microfone, né? Então ele solta a voz num teatro de 1.200 lugares, numa interpretação épica, tem que ter fôlego, tem que ter diafragma para chegar ao final da frase com fôlego suficiente. Tem uma frase aí, pode botar no ar de novo esse texto? Posso, Tem uma posso. frase aí que é uma armadilha para o ator, entre várias frases. Tem uma do Polônio que ele começa, e quando você pensa que acabou, ainda está na metade da frase, está na metade do verso. E você tem que ter fôlego para chegar ao final. Claro que isso dentro do processo de ensaio. Olha, que é... Mas não caleja a mão festejando qualquer galinho plúnimo ao sair do ovo, para não entrar de manhã, mas entrando em curral inimigo, presta ouvido. Essa aqui. Presta ouvido a muitos, tua voz a poucos. Acolhe a opinião de todos, mas você decide. Usa roupas tão caras quanto tua bolsa permitir, mas nada de extravagância aqui. Nada de extravagâncias ricas, mas não pomposas. Ou seja, ele muda. Nada de extravagâncias ricas, mas não pomposas. Mas nada de extravagância, acabou a frase? Não, não acabou a frase. Não acabou o verso. Extravagâncias ricas, porém não pomposas. Isso tem que estar na interpretação do ator, e ele tem que ter fôlego para sustentar a sílaba final. O desprevenido, o ator não shakespeariano, ele chega ali e diz rica, mas não pomposa. Já era, né? Já não roupas ricas, nada de extravagâncias ricas, mas não pomposas. Porque não tem que saber dividir, respirar. Eu vou pôr aqui vou aproveitar, vou pôr aqui num trechinho, só que ele está mais para frente. Vamos ver se eu consigo sempre dar essa travadinha aqui. É uma fala do Hamlet e os atores chegam no reino e ele vai conversar com os atores e pede para que os atores façam um trecho de uma peça que ele escreveu. E a peça que ele escreveu é, na verdade, o assassinato do rei, como o assassinato se deu, porque ele tem dúvidas, né? Se o fantasma do pai, né, do pai dele que apareceu dizendo que tinha sido assassinado pelo tio, ele tem dúvidas se é o fantasma ou se é sei lá, se é o demônio, se é, né, alguma. Então ele quer desmascarar o tio, o assassinato do tio, o assassinato, e ele faz um teatro para o tio assistir, né? Antes disso, os atores chegam e ele conversa com os atores. Aí tem essa fala aqui, é uma fala só do Hamlet. Ele já está sozinho, os atores saíram, aí sai o Rosencrantz e o Guildenstern saem, e aí ele fala sozinho sobre a arte do ator, né? Você pode ler, Bem-vindo? Dá para enxergar aí? Ele diz para Rosencrantz e Guildenstern que estão saindo, ele diz, Deus vos acompanhe. Agora estou só. Ah, que ignóbil eu sou, que escravo abjeto. Não é monstruoso que esse ator aí, por uma fábula, uma paixão fingida, possa forçar a alma a sentir o que ele quer? De tal forma que seu rosto empalidece, com lágrimas nos olhos, angústia no semblante. A voz trêmula e toda a sua aparência se ajusta ao que ele pretende. E tudo isso por nada. Por Écuba! O que é Écuba para ele ou ele para Écuba? Por que chora assim por ela? Que faria ele se tivesse o papel e a deixa da paixão? Que a mim, olha aqui, a gente, olha, que faria ele, olha a respiração. Que faria ele se tivesse o papel e a deixa da paixão que a mim me deram? Inundaria de lágrimas o palco e estouraria os tímpanos do público com imprecações horrendas, enlouquecendo os culpados, aterrorizando os inocentes, confundindo os ignorantes, perturbando, na verdade, até a função dos olhos e ouvidos. Mas eu, idiota inerte, alma de todo, vivo na lua, insensível à minha própria causa, e não sei fazer nada, mesmo por um rei cuja propriedade e vida tão preciosa foram arrancadas numa conspiração maldita. Sou então um covarde? Quem me chama canalha? Me arrebenta a cabeça, me puxa pelo nariz e me enfia a mentira pela goela até o fundo dos pulmões? Hein? Quem me faz isso? Pelas chagas de Cristo eu o mereço, pois devo ter fígado de pomba sem o fel que toma um insulto amargo.
ou já teria alimentado todos os abutres destes céus com as vísceras desse cão. Ah, vilão obsceno e sanguinário, perverso, depravado, traiçoeiro, cínico, canalha, a vingança! Mas que asno eu sou, bela proeza minha! Eu, filho querido de um pai assassinado, intimado à vingança pelo céu e o inferno, fico aqui como uma marafona, desafogando minha alma com palavras, me satisfazendo com insultos e como uma meretriz ou uma lavadeira. Maldição! Trabalha, meu cérebro, trabalha, trabalha, trabalha. Ouvi dizer que certos criminosos assistindo a uma peça foram tão tocados pelas sugestões das cenas que imediatamente confessaram seus crimes, pois, embora o assassinato seja mudo, fala por algum órgão misterioso. Farei com que esses atores interpretem algo semelhante à morte de meu pai diante de meu tio, e observarei a expressão dele quando tocarem no fundo da ferida. Basta um frêmito seu, e sei o que fazer depois, mas o espírito que eu vi pode ser o demônio. O demônio sabe bem assumir formas sedutoras e, aproveitando minha fraqueza e melancolia, tem extremo poder sobre almas assim, e ele tem. Talvez me tente para não perder. Preciso provas mais firmes do que uma visão. O negócio é a peça que eu usarei para exibir, para explodir a consciência do rei. Acho linda. Uau! Toda a incerteza, a instabilidade de Hamlet, né? A passividade dele, faço isso, faço aquilo, faço isso, sigo por aqui, sigo por ali, eu preciso, basta um frêmito, ele diz, basta um frêmito para se denunciar, basta isso, eu quero ver. Eu sei de assassinos que, ao assistirem uma peça, imediatamente confessaram seus crimes. Ele prestigia o teatro, né? Esse discurso de Hamlet é um dos mais importantes para a minha categoria profissional, porque ele prestigia o teatro, prestigia o fazer teatro, os profissionais, né? Ele mostra a importância. Imagine-se em 1570, 1550, a importância do teatro como meio de comunicação, né? Não é à toa que ele dá um salto de qualidade na construção dos teatros, o The Globe, o teatro fechado, o palco elizabetano. É um grande salto na dramaturgia. Não é só no escrito, não. É na arquitetura teatral que ele modifica. Não, e na própria ideia do teatro como um trabalho, como né, os ingressos começaram a ser vendidos, essa própria função. A bandeira estiada para dizer vai ter espetáculo hoje, que é similar à bandeira da rainha do Palácio de Buckingham. Isso, a bandeira quando a rainha está para o rei, ou a rainha está presente no palácio. E ele levantava isso no teatro dele, vai ter função. E era uma loucura o teatro na época, era uma loucura. E os homens fazendo o papel das mulheres também, ocupando o lugar das mulheres. Mas espera aí, deixa eu só te falar uma coisa, o pessoal adorou aqui a sua leitura, olha que bela leitura. Obrigada pelo presente, a Fernanda Dante falou, a Giana mandou palmas, a Terezinha Val tinha falado antes, boa noite, parabéns por essa revelação de Shakespeare e bem-vindo, iconoclasta, bem-vindo. A noite promete. Gente, foi maravilhosa a sua leitura, repleta de detalhes, de variações, né? É realmente um fluxo de consciência, né? Ele pensando, e que é totalmente diferente, não é, bem-vindo, daquela ideia que muitas vezes se tem, né, de uma coisa que vai falar e precisa empolar a voz. Não, é entender o Shakespeare como um dramaturgo popular, que fala a língua do povo. Exato. Mas não tem uma coisa rebuscada, pudesse esta carne extremamente sólida dissolver-se como orvalho. Eu vou achar essa parte aí. Olha, deixa eu só ler o Ney Rocha, querido, que falou que lástima não poder nos regozijar de Bem-vindo Siqueira nos palcos do Rio, já que nos abandonou para Portugal. Ainda aguardo na memória diversas atuações primorosas desse ator formidável. O Ney está lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Ney Rocha. Eu não abandonei, não. Expelido do Brasil. Expelido é diferente de abandoná-los. E mas não abandonei, não. Diariamente. Foi uma retirada estratégica, vamos dizer assim? Foi uma retirada estratégica. Exatamente. Há uma volta. Exatamente. E bem-vindo, me fala um pouco, então, sobre essa questão dos
Você tem algumas histórias interessantes sobre essa questão do ator dessa coisa do... Porque você falou uma coisa interessante do Brasil, né? A gente tem muito o melodrama, né? A coisa melodramática, né? E não tem esse drama mais épico, né? E a interpretação acaba caindo assim também. Eu não acho que tenha demérito, eu acho que são linguagens muito interessantes. O melodrama é muito. Eu adoro, eu já fiz várias montagens de melodrama. Eu estou ouvindo porque o Dimitri, meu colega de canal, de Ah, Sassarico, Dimitri Salles, ele disse ah. que foi ver uma peça de Hamlet em que o sujeito que fazia o rei, ele não diz qual é a peça, diante do assassinato, o ator desafinava por completo e gritava assim: que horror! 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 Ele disse que era uma das coisas mais patéticas que ele já viu de interpretação. E aí, porque complica o Shakespeare. Provavelmente esse ator foi mal dirigido. Quer dizer, o diretor dá a ele uma dica: olha, você tem que buscar no fundo da sua alma o horror. E aí ele pega as palavras. Eu estava vendo ontem com a minha terapeuta, conversando com ela, ela disse: pois é, terapia de casal, cada um tem que aprender a ouvir o outro. Então o diretor fala para o ator e o ator escuta outra coisa, não ouve o que o diretor fala. E aí acha que está fazendo muito bem, o diretor que mandou: que horror, que horror! E horror dobrando os R's. Que Horror! horror, que horror! E aí tudo fica muito empolado, muito chato, muito ridículo. Não é? Por exemplo, Mas você sabe que eu fiz a escola de arte dramática e fiz ainda numa época que eu peguei uma professora que era muito divertida, chamava Milene Pacheco. E a Milene Pacheco era professora de voz. E ela já tinha sido aluna da Maria José de Carvalho, que era uma professora também era um mito. As duas viraram mito. E você tinha que reproduzir os textos do jeito dela, entendeu? Então era assim, todo mundo que fez a escola de arte dramática nesse período fala o texto igual, tem um texto famoso que é a morte de Afonso VI. Então, era a morte de Afonso VI, rei de Leão e Castela, quase no fim da primeira década do século XII, deu origem a acontecimentos ainda mais graves do que os por ele previstos. Jesus, você ficou traumatizada, você tem isso guardado e decorado até hoje. Todo mundo que estudou com ela sabe e digo todo mundo, tem muita gente famosa que sabe esse texto de cor aí. Porque era, na verdade, uma forma, né? Uma forma que se considerava interessante, mas que, na verdade, não é, né? A gente entende que tem outras dinâmicas na atuação, e eu acho que, por exemplo, essa leitura que você fez aí desse trecho tanto do Polônio quanto do Hamlet são muito interessantes, porque elas têm esse processo da vida. E há diferenças dos meios de comunicação, né? Por exemplo, eu usei uma interpretação mais realista, não naturalista, nem minimalista. E aí fica até mesmo não sendo overacting, superacting, superatuação, fica exagerado, porque este meio de comunicação nosso aqui, a web, ele é mais próximo do cinema e da televisão do que o teatro ao vivo. Então, Sim. quando eu digo não empresta dinheiro, quem empresta perde. Além do mais, há uma coisa em Shakespeare que é o sotaque, a melodia da língua inglesa. Ele se adequa muito bem à língua inglesa. Quando você faz a tradução e vem para a fonética portuguesa brasileira, por exemplo, brasileira, porque a fonética portuguesa se aproxima mais do francês, se aproxima mais do estou a falar contigo, o português fala na horizontal, com a boca na horizontal, ele faz dessa forma, ele fala com você, estou a falar contigo, e como sílabas. O brasileiro fala na vertical, eu estou a falar com você, e abre na vertical. Abre e fecha. E com as mãos, né? E com as mãos. Os portugueses, quando tentam dizer como a gente fala, eles dizem assim: eu estou a falar com você para que saiba, porque a gente abre todas as vogais. Eu acho que era a Bibi Ferreira que dizia, uma grande atriz que dizia que a língua portuguesa era um horror, a língua brasileira, sobretudo, que o português mais. Era um horror para o teatro, porque ela é deselegante, as vogais são muito abertas, você desafina. Quando você faz a ave de arribação,
Você já desafinou o quê? Já semitonou, já não é ribação. Muda muito. E o Shakespeare se adequa muito à própria língua inglesa, à melodia, à cadência da língua anglo-saxã. E quando vem para o Brasil, está mais próximo de escola de samba do que exatamente da arte trágica shakespeariana. É preciso ter um certo cuidado para não vulgarizar também o objetivo da melodia, da cadência shakespeariana. Há uma cadência, há uma melodia a ser abordada. Aquele filme de Shakespeare, que não chega a ser a tragédia de Shakespeare, me foge a idade. Shakespeare apaixonado? Shakespeare apaixonado? É fantástico. Eu adoro! Eu adoro! Mas ele tem que ser feito no naturalismo, porque... Agora, quando eu vejo o Ricardo III com o grande ator shakespeariano, o grande ator inglês, olha, é muito nome na minha Qual cabeça. deles? Porque tem muitos. É um dos Sir Laurence Olivier. Laurence Olivier. Sir Laurence Olivier. O Ricardo III é fantástico. Aí você vê que ele está saindo do naturalismo do cinema, o Lawrence, e ele vai mais para o realismo do teatro, né? É mais teatral, porque não tem outra forma também de fazer Shakespeare. Como é que você vai fazer Shakespeare no naturalismo? E aí, Ofélia, tudo bem? Numa boa? Não dá. Mas continuo apaixonado por você, estou ligado, dona em você. Não dá para fazer Shakespeare dessa forma. Há uma melodia, há todo um trabalho de voz, de cadência, de respiração. Eu acho fantástico vocês terem um canal para discutir Shakespeare, para aproximar Shakespeare, para as pessoas que gostam de Shakespeare. São obras fantásticas. Eu posso dizer a você que tem coisas preciosas nesse canal, viu? Bem-vindo, tem muita coisa legal. Então, aliás, eu até esqueci de falar no começo, quando você falou da questão da idade, né, dos atores, tem uma montagem do Renato Borg e da Miriam Meller, que é Romeu e Julieta 80, com 80 anos, que eles fizeram com 80 anos e eles ainda estão fazendo espetáculo. Eles vieram aqui, fizeram uma live conosco aqui, falando sobre isso, então tem essa live aqui no canal, e eles continuam com esse espetáculo, quer dizer, eles fizeram uma adaptação de Romeu e Julieta com 80 anos de idade. E isso eu acho fantástico, porque eu acho que a obra de Shakespeare, ele era um adaptador. Shakespeare era, na verdade, um adaptador. Um adaptador, né? E então ele pegava histórias, misturava, criava. Eu, inclusive, vou fazer aqui um jabazinho, assim, um pequeno jabá, antes da gente ir para os finalmente, que é o seguinte: nós fizemos uma parceria junto com a Escola Livre de Artes e a gente vai fazer um curso sobre Shakespeare. Serão 2 módulos. Cada módulo tem 4 aulas. Vai começar no dia 7 de junho. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela e vou mandar o link aqui. Quem vai dar uma das professoras sou eu mesma, essa que fala com vocês. E eu gostaria muito que vocês pudessem conhecer aqui. A gente fez uma brincadeirinha aqui com o nome. Essa é uma foto do Globe, do Teatro do Globe. É o site da Escola Livre de Artes. A gente fez essa brincadeirinha com o nome. E o curso vai ser às terças-feiras, das 19 às 21. As inscrições estão abertas. Então, fica aqui o convite para vocês fazerem. É uma oportunidade excelente na Escola Livre de Artes, por ser online, e vai ser maravilhoso. A gente vai fazer um percurso por 8 peças diferentes. A gente vai falar de Hamlet, Macbeth, Otelo, Ricardo III, O Sonho de uma Noite de Verão, que mais que agora até deu branco, são 8. Sonho de uma Noite de Verão, A Tempestade e mais uma que eu estou esquecendo. E a gente... Romeu e Julieta. Então, quem quiser participar do curso vai adorar, vai ser muito legal. Então, fica um convite aqui para todo mundo. Inclusive, você, bem-vindo, se quiser vir, será muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu gostaria muito de estar participando no Brasil de tanta coisa, sabe? Eu já queria. As ameaças de morte, a perseguição, a estupidez, a brutalidade, a imbecilidade, a mediocridade que está a viver este país.
Não Agora mesmo está acabei de receber um WhatsApp de um amigo, um grande amigo com 73 anos de idade, que mandou me dizer: bem-vindo, não dá mais para viver neste país. Me veja, por favor, um apartamento de 2 quartos para alugar aí em Braga. Eu estou indo embora do Brasil. Não sei. É uma escolha. Sair do Brasil é uma escolha. Quando se pode sair, é o que eu digo, quando se pode. E quando não se pode, não é? Exatamente. A gente Quando não se ainda pode e deseja sair, a gente realiza o impossível. Por é, exemplo, eu vi uma senhora que me escreveu: meu filho quer que eu saia do Brasil, mas é tão difícil, porque eu sou aposentada. Se eu for para Portugal e houver uma inflação muito grande, o euro se valorizar, a minha aposentadoria desvaloriza. Além do mais, eu teria que vender meu apartamento aqui, comprar um apartamentozinho em Portugal. Aí eu fiquei olhando e nem respondi para ela. porque Porque ela mesma já fez o raciocínio. uma pessoa com 65 anos de idade, 70 anos, está pensando em sair do Brasil e comprar um imóvel fora, ela já está fora do projeto. É. Porque a gente chega numa idade que a escolha que a gente tem de propriedade é se é cova ou urna. Não tem, Ai, meu Deus do não tem outra propriedade para escolher. Você vai comprar um apartamento com 75 anos de idade para quê? Para deixar para os filhos. Para quê? Para os filhos ficarem te olhando e dizer: quando é que vai morrer para eu poder vender esta merda e comprar céu. outra? Ai, que horror. É a realidade crua da tragédia da vida. Exatamente. Olha, o Brasil ele está num nível de vilões shakespearianos. O professor João César de Castro Rocha fez até um artigo, acho que foi até no Estadão, sobre isso, falando justamente do quão shakespeariano nós estamos aqui. Ó, o João Olha, Petrilo, ele falou que era Laurence Olivier, que você estava exatamente. perguntando, Obrigado, João. e o Ney comentou: o fascismo será expurgado do Brasil em outubro. Estou confiante disso. Ele poderá começar a ser expurgado, mas totalmente vai demorar talvez algumas décadas, eu acho. É uma É praga que se instalou, estava por debaixo do terreno e agora botou os brotos para fora, mostrou-se a luz do sol. Mas olha, antes de encerrar, o Clóvis Levi, que é um autor e diretor de teatro, ele tem um texto muito bonito, o Clóvis Levi, professor de teatro, chamado Os Vilões de Shakespeare, em que ele reúne 5 vilões de Shakespeare costurados pelo bobo. O grande personagem da peça não são os vilões, é o bobo. O bobo é que vai apresentando os personagens. Eu ia fazer essa peça no Rio de Janeiro e a dificuldade que nós tivemos não é o bobo, a dificuldade são os vilões, porque você precisava de pelo menos 5 bons atores para fazer cada um desses personagens trágicos, ou de um bom ator que fizesse todos esses personagens, Sherlock, Macbeth, todos os vilões de Shakespeare. Sem contar quem vai fazer Lady Macbeth. A escolha do elenco era profundamente difícil, terrivelmente difícil. Né? E aí desistimos da montagem, por causa da escolha do elenco. Eu acho que isso é uma grande dificuldade, né? A gente conseguir viabilizar uma obra de Shakespeare aqui na nossa estrutura, né? Olha, acho que tem mais um comentário aqui. A Carla Ribas, amo o bem-vindo. Obrigado, Carla. Deus te abençoe. E a Giana relembrou uma fala de Brecht, né? A cadela do fascismo está sempre no cio, infelizmente. É verdade. Mas eu acho também, eu não sei se você vê dessa maneira, se eu é que estou sendo muito otimista, mas eu tenho a impressão, bem-vindo, que nunca se falou tanto abertamente de política quanto se está falando hoje em dia. E eu acho que com essa dificuldade toda, com esse desgoverno, as pessoas, por exemplo, você mesmo se colocou e a sua militância também no seu canal. Quer dizer, ele, de certa maneira, ele é a sua forma de contribuir. Esse canal aqui também é a minha forma, a nossa forma de contribuir nesse processo de transformação. Então, ao mesmo tempo que a gente nunca viu tanta barbaridade, tanta coisa debaixo do tapete vir à tona, muitas coisas estão também, muitas ações estão também acontecendo. Você vê dessa maneira ou você está mais pessimista?
Não, é que eu tenho 75 anos, eu vivi outras épocas que o Brasil discutiu política também. No Ah, governo João Goulart, no parlamentarismo, na discussão do parlamentarismo, nas centrais sindicais, na CGT. O Brasil discutiu política. Depois veio o golpe militar e abafou tudo isso. Depois o Brasil discutiu política de novo nas diretas. Há momentos épicos da nossa nacionalidade que a classe dominante faz questão de apagar, de dizer que o brasileiro é um povo cordial, pacífico, feliz, submisso. Não é verdade. Nós somos um povo como qualquer outro povo do mundo, xenófobos, atrasados, preconceituosos, mas também rebeldes e tudo mais. Agora, eu acho importante o momento que a gente está vivendo, porque ele está ficando épico. Essa questão dos sertanejos, por exemplo, deixou de ser apenas um dramazinho vulgar, barato, de alguém que meteu a mão na grana. Passa a ser toda uma categoria musical que vem à luz e que é exposta e que é discutida politicamente no Brasil. É um momento épico. Isso permite, por exemplo, no futuro, filmes, dramaturgia sobre isso. Como é que, aproveitando-se de verbas não licitadas de pequenas prefeituras miseráveis do interior do Brasil, duplas medíocres de cantores enrolam o povo, enrolam as autoridades e passam por cima da lei em nome de uma coisa chamada sertanejo, que é diferente da música caipira. A sim. música caipira sempre existiu, agora virou sertanejo. Não sei o que é sertanejo, sertanejo é outra forma estranha. Enfim, a discussão política ela se faz presente nos momentos épicos da nacionalidade. Essa eleição que se aproxima não é apenas mais uma eleição democrática dentro de um sistema burguês. Ela é também, sobretudo, uma escolha entre civilização e barbárie. Ela não é direita e esquerda. Embora a imprensa burguesa, sobretudo o jornal O Globo e a Folha de São Paulo, quando se refere a Lula, diz assim: o petista, não tem nome. O E petista viajou para o Rio Grande do Sul. A extrema esquerda. Eles não chamam o Bolsonaro de extrema direita. Não dizem nada sobre isso. E, e ficam escondendo o jogo. E o jogo vem à tona, querendo ou não. A discussão, como diz você, ela ocupa todo o espaço. Ela ocupa o dia a dia. A mediocridade de Bolsonaro não torna ele um vilão de Shakespeare. Todos os vilões de Shakespeare têm uma estrutura trágica, ou seja, eles cumprem uma missão. Querendo ou não, eles sim. são uma lição de humanidade, da crueldade humana. Bolsonaro não é nada, não chega nunca a ser um vilão de Shakespeare. Quando muito, um bobo da corte, muito medíocre, muito Eu idiota. acho que nem o bobo da corte, acho que ele nem chega nisso. Olha, eu posso abusar de você e fazer você ler uma falinha, a primeira do Sim, com o Ricardo maior carinho. III? Com o maior carinho. Porque eu achei tão incrível. A gente está falando de vilão, então essa primeira fala do Ricardo III é terrível. Começa a peça, só para quem não conhece, está num momento de paz, está num momento de. Não está em guerra. E o Ricardo, para ele se tornar rei, tem vários na frente dele, acho que ele é o quarto na sucessão. E ele tem uma série de questões físicas, ele nasceu prematuro, então ele tem uma série de problemas físicos, né? Então, essa é a primeira fala da peça, e o personagem do Ricardo é interessante porque ele fala com o público, né? Então, vamos lá, bem-vindo. É curtinha essa fala, eu não vou te abusar que nem a outra. Imagina, imagina. Diz ele, Ricardo. Agora o inverno de nosso desgosto fez-se verão glorioso pelo sol de York. E as nuvens que cobriam nossa casa estão todas soterradas no oceano. Nossas frontes ostentam as coroas de glória, os braços erguem-se em estátua. O alarma foi mudado em bons encontros, as marchas em compasso de alegria, e a guerra com o semblante transformado, em vez de galopar corcéis e zutos para aterrar as almas do inimigo, vão saltitar no quarto de uma dama ao lascivo tanger de um alaúde. E eu, sem jeito para o jogo erótico, nem para cortejar o próprio espelho, que sou rude e a quem falta a majestade do amor para mostrar-me a uma ninfa. Eu que não tenho belas proporções, mal feito de feições pela malícia da vida, inacabado, vindo ao mundo antes do tempo, quase pelo meio, e tão fora de moda, meio coxo,
que os cães ladram e se deles me aproximo. Eu que nesses fraquíssimos momentos de paz não tenho um doce passatempo, se não ver minha própria sombra ao sol e cantar minha própria enfermidade, já que não sirvo como doce amante. Para entreter esses felizes dias, determinei tornar-me um malfeitor e odiar os prazeres destes tempos. Armei conspirações, graves perigos, profecias de bêbados, libelos, para pôr o meu irmão Clarence e o rei dentro de ódio mortal um contra o outro. E se o rei Eduardo for tão firme quanto eu sou falso, sutil e traiçoeiro, ainda este dia Clarence será preso, pois uma profecia diz que G será o algoz dos filhos de Eduardo. Fujam pensamentos, fujam. Aí vem Clarence. E ele ainda... O Clarence é o irmão dele, né? E ele vai colocar ele diz, o irmão... Bom dia, irmão. E ele bem cínico diz, bom dia, irmão. Bom dia, querido irmão, amigo querido. Olha, maravilhosa leitura. Olha o Dalton aqui falando, batendo palma. Dalton adora também. Pessoal gostando. Olha, adorei essa leitura sua. Agora, obrigado, foi muito gentil. Queria que a Bárbara Leodora tivesse sido assim. Não, mas abafa, já foi. Olha, a Carla Ribas mandando várias palmas aqui. Obrigado, Carlinhos, obrigado. É um vilão, você está falando, né, que tem essa diferença do vilão, né? O Macbeth, o Ricardo III ainda acho que ele é um vilão bastante cruel mesmo. O Macbeth, por exemplo, ele tem... ele percebe a merda que ele fez e que não tem mais alternativa, né? E que ele não tem mais para onde ir. E aí ele chuta o pau e radicaliza. Mas os vilões do Brasil são... do Brasil atual não são... Não pode nem dizer que Rosângela Moro é Lady Macbeth. Não. Incentivando o Moro a ser Eu discordo, não é mesmo. Não é, quando muito é uma farsante, é uma farsa, é um trabalho de farsa, farsesco. Amiga, estamos chegando ao meu final, não é muito tempo aqui em Portugal, é 1h da manhã. Olha isso, gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade, porque ele está lá na madrugada de Portugal e eu aqui querendo que ele leia mais e mais coisas. Foi escolha, né? Quem escolheu ficar 4 horas de diferença de fuso horário fui eu. Não gostaria de estar no meu Rio de Janeiro. Oh, que coisa linda. Muito bom. Mas o Rio de Janeiro, onde eu fui assaltado 5 vezes. Oh, meu Deus do céu! 5 vezes nos últimos anos assaltado à mão armada. E um desses assaltos pode ser uma provocação de direita e o bandido disparar no meu coração. Oh. Morreu num assalto, não morreu num atentado político, morreu num assalto. Aí vira Nelson Rodrigues, né? Morreu num assalto. Não tem épico nenhum, não tem épico nenhum. Não. Vamos, então, manter assim, fica aí em Portugal, até isso tudo aqui mudar, e se Deus quiser, vai mudar. Quando me perguntam quando é que você volta para o Brasil, eu falei, quando o Brasil voltar para o Brasil, eu volto junto com o Brasil. Exatamente. Bem-vindo, eu queria te agradecer imensamente por você ter vindo aqui nesse canal, o pessoal gostou muito, olha, o Gustavo comentou aqui, maravilhosa live, muito obrigada, bem-vindo, e Valéria Evoé, a Carla também agradecendo, muito obrigada. Eu agradeço a cada um de vocês, convido a todos a se inscreverem aqui no canal, se inscreverem também no canal do Bem-vindo, que é maravilhoso, tem muita coisa lá. Conheçam os vídeos aqui do Revelando Shakespeare. O João também está comentando aqui que ele adorou, muito bom, João. Obrigado. E venham, quem puder, venha participar do curso. O link está na bio do Instagram. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo também. E é isso, Shakespeare para todo mundo, bem-vindo. Eu encerro dizendo, olha, prestem atenção, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Olha os sinais. Olha os sinais. Um beijo, muito obrigado. Tchau, pessoal. Nos vemos semana que vem. Mais um Revelando Shakespeare. Um beijo para todos.